Oi, gente, desculpa. Além da minha internet ser problemática, agora ainda esqueci de apertar o botão aqui, meio enrolado. Gente, eu queria perguntar para o José um outro ponto dessa nova geopolítica, né? E eu concordo totalmente com esse ponto que essa aliança Rússia e China é um marco, né? Mas tem uma outra característica dessa aliança Rússia e China que eles já estão levando a sério na relação bilateral entre eles e estão tentando levar isso para umas relações multilaterais, né, a nível de outros países também, que é evitar de usar o dólar, tentar fugir da dependência do dólar, né? Eles estão fazendo transações. E isso não é um detalhe, né? Para quem entende da política, minimamente da economia, sabe que o quanto que os Estados Unidos usa o uso do dólar como uma moeda, como instrumento político, né? Você consegue destruir a economia da Venezuela, ou do Irã, ou de qualquer país que faça transação em dólar. E todo mundo faz transação em dólar. Né? E Rússia e China já estão fazendo transações nas suas próprias moedas, inclusive utilizando criptomoedas que são aceitas e reconhecidas por eles para fazer as transações. Você vê sucesso nisso a curto, médio prazo, nessa não substituição, mas o dólar deixar de perder, ter a hegemonia total do mundo e começar de fato, como a China já propõe há muito tempo, que seja utilizada uma cesta de moedas, né? Que é o que você tem algumas moedas no mundo a serem utilizadas, porque isso marcaria o fim da hegemonia do aspecto econômico dos Estados Unidos a nível global, né? Porque mesmo que a China supere em PIB ou até em PIB PPC, como já passou, a hegemonia do dólar é um fator fundamental de dominação política. Como é que você vê essa possível superação do dólar como moeda única, praticamente, das relações internacionais? Você está coberto de razão, seu comentário é muito pertinente. Eu acho que isto é uma possibilidade, sim. Em algum momento vai se concretizar, é difícil a gente prever quando. Provavelmente isso não seja a curtíssimo prazo, seja aí no mediano prazo. São cada vez maiores as vozes no mundo que falam disso, da cesta de moedas, e até mais. Falam de uma nova arquitetura financeira internacional que passa por isto e que passa também por uma reforma dos organismos financeiros internacionais. O próprio FMI estaria sendo colocado em xeque ou instado a ir mudando determinados procedimentos. Pode haver também um processo, por exemplo, de maior influência da China dentro do próprio FMI, com a questão das cotas, porque ali a associação do FMI é baseada em cotas compradas pelos países que têm maior projeção comercial. Então, eu acho que isso é uma tendência inevitável, não saberia prever o prazo em que ela vai ocorrer. E sim, esta tendência, sendo inevitável, ela vai marcar também esse aspecto que você mencionou, que é o fim da hegemonia do dólar, o que completaria esta tendência de multipolaridade no mundo e do desenho de um novo sistema internacional. Nessa questão de uma nova arquitetura financeira internacional, a China já toma várias iniciativas. Por exemplo, o Banco do BRICS. O Banco do BRICS é um embrião. E assim como o Banco do BRICS, ela tem vários bancos de desenvolvimento nas respectivas associações comerciais que ela mantém com outros países e com outros blocos. Eu mencionei aqui a parceria chamada O Novo Cinturão e a Nova Rota, mas de grande significado tem também, fala-se pouco disso aqui, mas é a chamada nova área de livre comércio, que é a maior área de livre comércio do mundo, que é entre a China e os países da ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste Asiático. Mais o Japão. Só ficou de fora ali da Ásia a Índia. Não sei exatamente por que razão, porque a Índia lucraria também com isso. Essa área de livre comércio é a maior área de livre comércio do mundo, abrange mais de 3 bilhões de pessoas e abrange 1/3 do PIB mundial. E vai abranger uma grande parte do comércio internacional. Certamente que uma área de livre comércio desta requer a criação de mecanismos financeiros também, bancos regionais para tocar, para financiar os projetos do comércio dentro dessa área. De modo que essas iniciativas todas que vão surgindo já são, digamos assim, as dores desse parto.
que pode durar mais ou menos tempo, mas eu acho que vai acontecer. E o SWIFT deve cair? Deve ter um concorrente? A grande chave eu ia essa. perguntar sobre isso. Eu ia perguntar isso, como é que fica o SWIFT nesse contexto, né? Eu acho que é isso. Vai aparecer algum mecanismo, porque o SWIFT é o simbolismo, é o que simboliza essa hegemonia do dólar, é o SWIFT, porque qualquer transação, por mínima que seja, passa pelo sistema SWIFT. Mas eu acho que ele vai ser substituído também, ou vão surgir mecanismos concorrentes. Eu acho que no primeiro momento serão mecanismos concorrentes. Deixa eu só complementar, Salvo, desculpa, só para complementar a pergunta, porque se isso ocorre, e eu também acredito que isso vai ocorrer em algum momento, isso tira muito do poder que os Estados Unidos têm de fazer pressão política sobre outros países. Os Estados Unidos expulsou Cuba do SWIFT, expulsou Venezuela do SWIFT, expulsou o Irã do SWIFT, expulsou Coreia do Norte, que não faz parte de vários organismos há muito tempo. Se os Estados Unidos perdem a hegemonia do dólar e, por tabela, do SWIFT, perde-se muito também do poder político de pressionar outros países. Vocês não acham que eles vão fazer de tudo, todos os meios possíveis para evitar de perder essa hegemonia no campo financeiro? Porque isso tira o poder também político de fazer pressão, né? Eu acho que sim, e é isso que explica a agressividade crescente em determinados momentos. Esses conflitos econômicos, financeiros e diplomáticos, eles assumem a sua expressão, digamos, superlativa nos conflitos militares. Claro que quando se esgotam todos esses outros mecanismos. Então, os perigos de guerra estão relacionados com a evolução desses processos. Como os Estados Unidos ainda mantêm também o monopólio, o poder militar desproporcional em relação aos outros países, ele ainda se baseia nisso. Mas eu acho que sim, que essa nova arquitetura financeira e essa decadência, no sentido do declínio relativo dos Estados Unidos vis-à-vis outros países, é isso que explica a agressividade deles, mas isso vai resultar inevitavelmente numa nova configuração mesmo, econômica, financeira, política, diplomática e também militar em algum momento.